Paz, shalom. Só árvore para aproveitar, gente. O verde é uma benção, esse verde da primavera. Então, hoje, bastante leitura bíblica. Mas vamos para a parte de Marcos, né? Que é a continuação da leitura do Evangelho de Marcos. Hoje é capítulo 7. E essa leitura de Marcos, eu estou fazendo com a Bíblia de Jerusalém, porque às vezes cada leitura eu faço com uma tradução diferente, ok? Então vamos lá para honra e glória do nome de Jesus, Marcos 7, a primeira parte. Começa assim, já começa com os fariseus perseguindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi tão perseguido, e hoje os chamados cristãos reclamam porque é perseguido. Aliás, o brasileiro nem sabe direito o que é ser perseguido e ainda reclama. Vamos lá. Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reuniram em volta dele, ok? Então se veio de Jerusalém porque o Senhor Jesus não estava lá. Mas eles iam onde que o Senhor Jesus estava, gente. Onde o Senhor Jesus estava, eles iam. Foi o tempo todo, os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio, eles perseguindo o Senhor Jesus. O tempo todo, perseguindo, querendo matar. Ok? Quem eram os escribas? Eram os escritores, as pessoas que escreviam o Velho Testamento. Porque quando ficava velho os pergaminhos, eles teriam que passar para outros. Os rolos de pergaminho. Aí tinha que passar. Então ele conhecia tudinho o Velho Testamento. Conhecia tudinho a lei de Moisés, que não é só lei, né? O pessoal acha que Moisés só trouxe lei. Não, gente. Tem a história da criação lá em Gênesis, tem muita coisa. Ok? Deram-se o nome de lei. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então eles iam passando. Quando as cópias ficavam velhas, eles iam passando para pergaminho novo. Então, aqueles escribas conheciam tudinho da Bíblia. E é igual hoje eu vejo aí uns protestantes, que é igualzinho aquele povo também, que diz, não está escrito. Eu conheço a Bíblia, vamos matar ele. Hoje quer matar as igrejas. Vamos continuar aqui, para a honra e glória do nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, a honra seja dele. Capítulo 7, versículo 2. Vendo que alguns dos seus discípulos comia os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Gente impura aqui, não é porque eles tinham pegado lá no cocô, ou numa coisa morta, não era isso não, gente. Impura é porque eles não estavam diante da caneca e da bacia que lavava a mão antes de comer. É um ritual que até hoje existe dos judeus, ok? Cerimonialmente. É uma lavagem cerimonial, ok? E até isso eles observavam, gente. Eles perseguiam tanto que eles observavam até isso. Porque os discípulos do Senhor Jesus... E é discípulo, ok? Porque apóstolo só recebeu lá quando escreveu a Nova Aliança no grego. Os discípulos do Senhor Jesus eram judeus. Não é que eles eram todos da tribo de Judá. Não, eles eram de religião judaica, mas eles eram podia ser de outras tribos também. Nem todos eles, talvez o Judas fosse da tribo de Judá, mas acho que tem outros também. Eu não sei, gente. Hoje em dia, quando fala judeu, não fala só da tribo de Judá. As 12 tribos acabaram se misturando e os que sobraram ficaram com o nome de judeu. Ok? Então, ali, os discípulos do Senhor Jesus, mesmo eles sendo de outras tribos, o que prevalecia era a religião que era judaica, ok? Que ficou até hoje. Que foi a segunda casa que ficou. Não,
Não, a segunda casa foi destruída. A segunda casa chamava Israel. Foi a primeira casa, a casa de Judá, que ficou. Então, aquele restante que sobrou da casa de Israel, que foi destruída, se uniu à casa de Judá. E está até hoje assim. Por isso que, muitas vezes, as pessoas não entendem. Mas vamos lá. Eu estou explicando isso porque me falaram e eu fui observar mesmo. Vamos lá. Então, eles ficavam observando ali até os discípulos do Senhor Jesus comer nos campos, gente. Onde não tinha nem bacia, nem torneira. Naquela época nem torneira existia, né, gente? Mas não tinha nem a caneca e nem a bacia para lavar a mão com a cerimônia religiosa. E eles ficaram olhando e criticando os discípulos. Eles queriam arrumar qualquer motivo para querer condenar o Senhor Jesus, ok? Por isso que o Senhor Jesus falou, vocês com a mosquita engole camelo. Eu vejo um monte desse povo aí de internet, reformista, evangélico, católico, tudo, gente, tudo. Messiânico, nazareno, tudo. Muito entre eles, não são todos, mas muito entre eles estão coando o mosquito, está engolindo um camelão. Vamos continuar aqui. Os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. Tinha que lavar da mão até o cotovelo do braço, ok, gente? Tinha que lavar da mão até o cotovelo do braço, ok? Então, os fariseus, gente, era o nome da religião da época. Não era só judaica. Hoje a gente fala religião judaica. Mas naquela época eles chamavam de fariseu. Eram chamados de fariseus. Que na realidade tinha dois grupos. Tinha o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. E tinha divergência entre eles, porque uns acreditavam que Deus fazia assim, outros acreditavam que Deus fazia de outro jeito. Então, pesquisa quem eram os saduceus. Mas os fariseus eram aqueles que estavam mais próximos da Bíblia, porque eles acreditavam na ressurreição, como nós acreditamos, glória a Deus e aleluia. Só que os fariseus, eles eram muito exigentes, eles pegavam muito no pé, muito. Vocês não têm ideia, ninguém conhece no meio do cristianismo uma religião que pegava tanto no pé das pessoas igual dos fariseus. Não tem, vocês não conhecem. Por mais rígida que as igrejas sejam aí no Brasil, gente, não chega a perder, não. Ok? Então, eles estavam lá pegando no pé dos discípulos, que estavam com fome, precisou comer. Não tinha bacia, não tinha caneca para lavar a mão, começou a comer. E eles falaram que ele estava comendo com a mão impura, que ele não tinha lavado cerimonialmente, que tinha que lavar da mão até o cotovelo. E eles ficavam assim, sabe? Por isso que também uma vez o Senhor Jesus falou, o mal é o que sai da boca. Porque aquele povo só lançava palavra de mal contra os discípulos e contra o Senhor Jesus. Mas vamos continuar. E ao voltarem da praça pública, ó, eles estavam numa praça pública, eles ficavam o dia todo lá pregando, o povo não deixava eles tinham que comer ali junto com o povo. O povo não deixava eles em paz, era dia e noite. Se o Senhor Jesus não fosse voando na asa do Espírito lá para as montanhas à noite, ninguém deixava o Senhor Jesus em paz, não. Era dia e noite, ele só queria cura. E multiplicação de pão, ok? Vamos lá. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir e muitos outros costumes que observam por tradição. Lavagem de copos e jarro e vaso de metal. Ok, amém, glória a Deus. Lavar é bom. O Senhor Jesus não está falando quanto lavar, nós temos que lavar mesmo as coisas. É bom isso. Mas as pessoas não podem colocar a lavagem da mão, a lavagem do copo, não pode colocar acima de Jesus de Nazaré. Ok? Não pode ser colocada a lavagem
da mão, a lavagem do copo, a lavagem... Tudo isso é bom, mas não pode ser colocado acima de Jesus de Nazaré. Vamos lá? Os fariseus e os escribas o interrogaram. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas come pão com mãos impuras? Então, impura era isso. É porque não é que a mão deles estavam sujas, não. É porque não fez a lavagem ritual que era de costume da religião dos fariseus. Vamos continuar. Ele então disse-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ok? Gente, só ficar observando festa, tradição, é bom, mas não salva ninguém, gente. E isso não quer dizer que as pessoas estão... agora eles estão fazendo a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é o que o Senhor Jesus falou. Amar a Deus e amar o próximo. Ok? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como igual você mesmo. Se você não ama o teu próximo como você mesmo, você pode fazer 1000 tradições, não vai resolver nada. A tradição é para lembrar, para a gente lembrar, ok? Mas não purifica ninguém a tradição. Então ele falou assim: este honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Olha lá. Em vão me prestam culto. Tem muita gente aí prestando culto a Deus em vão. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Tem muitos mandamentos humanos. Tem muitas doutrinas humanas, gente. O que é doutrinas e mandamento humano? É tudo aquilo que sai fora da nova aliança. Saiu fora da nova aliança, gente, é doutrina de homens e é mandamento humano, ok? Vamos lá. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar os mandamentos de Deus para observar a vossa tradição. Então, a tradição para aquele povo, porque quem realmente explicou a Torá para nós é Jesus de Nazaré. Se você conhecer o Evangelho, você vai ver que o Senhor Jesus ele fez a verdadeira explicação, interpretação da Torá, ok? Foi ele que fez. Os outros tinham colocado as tradições acima dos mandamentos de Deus. O Senhor Jesus está falando aqui. Se o Senhor Jesus está falando, é porque é verdade, porque o Senhor Jesus é verdadeiro. O Senhor Jesus falou: vocês colocaram as suas tradições acima dos mandamentos de Deus. E tem gente dizendo por aí que as tradições é mandamento. Não, gente, tradição é tradição, mandamento é mandamento. Vamos lá. Com efeito, Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e aqueles que maldisser pai ou mãe certamente devem morrer. Então isso aqui é um mandamento muito sério que Moisés falou. E aquele povo não honrava pai e mãe. Okay? Não honrava. Mas as tradições tinha que cumprir ao pé da letra. É igual hoje. É igual hoje. Cada igreja hoje em dia, elas criam suas regras. Cada uma cria, gente. Cada uma. E eu não estou aqui para falar mal de nenhuma igreja. Mas vocês precisam saber que cada uma tem as suas regras. E se não tiver de acordo com a Bíblia, são regras humanas. Se não tiver de acordo com a nova aliança. Porque a igreja, a doutrina de igreja é nova aliança, ok? Se não tiver de acordo com a nova aliança, é regras humanas. Vamos continuar. Versículo 11. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã. Isto é oferta sagrada. Então, corbã era um negócio, um acordo que eles faziam com o templo de Jerusalém, e depois que eles faziam esse acordo com esse corbã, eles não ajudavam mais os pais, não. Ok? Porque já fez isso, não precisa mais ajudar os pais, não. Só que o Senhor Jesus falou que eles estavam invalidando o mandamento do Senhor com suas tradições. Vamos continuar. Vós não os deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim validais a palavra de Deus pela tradição que transmites e fazei muitas outras
desse gênero. Então o povo tinha muitas tradições que não tinha nada a ver com o Torá de Moisés, que era coisa que eles iam inventando até hoje está inventando, gente. Hoje em dia tem mais ainda. Vamos continuar a leitura. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Ouve-me todos e entendei. Isso é Jesus falando, ok? Nada há no exterior do homem, no exterior, ok? Exterior é fora do homem, que penetrando nele o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que se torna impuro. Hoje mesmo, uma pessoa postou no grupo: os demônios que tem no biscoito que come. Eu falei: sangue de Jesus é poder. Sangue de Jesus. Postou um vídeo. Eu nem abro, gente. Quando eu vejo pelo título, eu já reprovo. As pessoas estão achando demônio em tudo quanto é lugar, menos dentro delas. Ok? O Senhor Jesus falou que o mal é o que sai do homem. Sheila, mãe. Meu Deus. Ele chamou a multidão e falou que o exterior que está fora, ok? Ok, ó. Nada há no exterior do homem que penetrando nele o possa tornar impuro, mas que sai do homem, isso é que torna impuro. Então a impureza, gente, está dentro das pessoas, está saindo de dentro das pessoas, não é o que ela comem. Não é, gente. É o que sai delas. Esses vídeos que ele coloca demônio e tudo que eles estão falando, essas palavras que saem deles é que é impuro. Vocês entenderam? Vamos continuar? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ao deixar a multidão, entrou numa... ao deixar a multidão, entrou numa casa, seus discípulos, e interrogaram sobre a parábola. Ok, gente? Às vezes eu leio rápido, pulo até as vírgulas. Aí eu tenho que ler de novo, ok? E ele disse-lhes, então: nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-los impuro? Aí. Porque nada disso entrar no coração. Porque nada disso entra. Na verdade, acabou ficando escrito entrar, mas é entra, ok? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e vai para a fossa. Assim ele declarou puro todos os alimentos, ok? Então, no cristianismo, tudo bem, você vai ter que tomar cuidado com os alimentos, porque vai fazer mal para a sua saúde. Então, o alimento que vai fazer mal para a sua saúde, você toma cuidado. Mas não é porque está com demônio. Misericórdia. Está com demônio, quem está falando que o alimento está com demônio? Sangue de Jesus nos livre de todo o mal. Gente, eu não sabia que eu ia ler isso aqui hoje. E estava lá no grupo, logo de manhã, um vídeo. Misericórdia. Livrai-nos de tanta enganação que tem por essa internet, Pai. No nome de Santo. Pai eterno, livrai-nos dessa enganação que está aí na internet. No nome do teu Filho amado, Jesus, que nos ensinou a verdade. Amém. Shalom. Até a próxima. Sempre lembro lá do meu canal do YouTube, Bíblia Diária Helena, e a página do Facebook também, Bíblia Diária Helena. Pai, shalom.